Então, queridos, eu já me apresentei, eu gostaria também, antes da gente iniciar, que cada um de vocês pudessem se apresentar para a gente se conhecer um pouco melhor, pode ser? Então, fiquem à vontade. Pastor Douglas, o senhor, por favor. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a todos, estender minha saudação ao evangelista Orlando, evangelista Leone. É um prazer conhecer aqui o irmão Alexandre e também o irmão Cláudio. Eu sou o pastor Douglas Batista e, pela misericórdia de Deus, presido a igreja Assembleia de Missão aqui no Distrito Federal. E eu atuo no Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E há alguns anos nós tivemos um simpósio em que o pastor Terry Johnson levou um dos representantes do grupo, né, dos exploradores do reino. E desde então ficou aquela semente de a gente abrir um trabalho semelhante em Brasília, mas nunca deu certo. E agora nós estamos com essa ideia de implantar aqui um núcleo, e essa é a proposta. Então, participamos dessa reunião para entender como se faz essa implantação. Maravilha. Esse simpósio foi lá no Rio de Janeiro, né? Na CPAD, né? Isso, foi lá no Rio de Janeiro, na FAECAD. Na FAECAD. Isso. Ah, que maravilha. Nessa época eu não pude ir, foi o pastor Dalbelo e o comandante Sandro. Eles estiveram lá. Estava doido para ir para rever minha cidadezinha lá, mas inclusive lá onde eu estava era perto de onde eu morava, na Vila da Penha, ali, naquela região. Foi na Vicente Carvalho, que foi. Conheço bastante lá. Comprei muito livro na CPA dele. Quem mais pode se apresentar, então, para nós aqui? Meus irmãos, eu já antecipei a minha apresentação, então, só confirmando aqui, eu sou o evangelista José Orlando e congrego aqui com o nosso pastor Douglas, aqui na Igreja Evangélica de Missão do Distrito Federal, em Brasília. E, pela misericórdia de Deus, estou com essa responsabilidade de implantar, né, tomar frente aí na implantação desse programa aqui no Ministério, né? Glória a Deus. Evangelista Leone, sobrou você agora. Isso. Paz do Senhor, meus queridos. Paz. Então, me chamo Evangelista Leone, também congrego aqui com o pastor Douglas, em Brasília, e estou aqui ombreando com o evangelista Orlando, me coloquei à disposição dele como voluntário, porque eu, quando era criança, adolescente, eu participei de um grupo de escoteiros cristãos, e foi uma experiência muito gratificante para a minha vida cristã. Então, quando o pastor Douglas trouxe essa ideia, eu imediatamente me voluntariei para auxiliar o evangelista Orlando. É uma alegria estar aqui com os irmãos. Maravilha. Bom. Então, eu vou me apresentar rapidamente também. Eu sou Cláudio, sou pastor, sou comandante também. Estou no Ministério Pastoral há 22 anos, 23 anos. Atuei já dentro da Igreja Irmãos Menonitas, dentro da Igreja Batista, mas também já fiz seminário teológico luterano, já passei por um seminário teológico pentecostal e trabalhei na Igreja Batista. Então, já tenho uma certa caminhada aí de igreja, né? Mas eu fico muito feliz, né? Tive uma grata experiência de conhecer os exploradores, de ter a experiência também de implantar um destacamento na igreja anterior, na qual eu pastoreei. Então, foi uma experiência muito boa, pensando em proposta de ministério para crianças e logo na sequência, alcançar as famílias, né? Então, um ministério maravilhoso, né? E só fico grato e feliz pela decisão dos irmãos de estarem dando essa oportunidade para esse ministério ser bênção na igreja de vocês.
Maravilha. Bom, já me apresentei para vocês, pastor Alexandre Leite, da Primeira Igreja Batista da Ilha em São Francisco do Sul e diretor ministerial dos Exploradores do Reino do Brasil. Agora que nós todos já nos conhecemos, agradeço mais uma vez, vamos conversar um pouquinho sobre o que é o ministério. Eu acho que eu já compartilhei com os irmãos aquele documento chamado 5 Passos para a abertura do destacamento. Já, evangelista Orlando, eu já passei esse documento para vocês? Sim, já tenho esse documento. Eu só não repassei ainda, o pastor Douglas eu creio que tem também. Não sei se eu passei para ele, mas não passei ainda para o evangelista Leone nem para o evangelista Almeida. Dentro desse documento, existe um outro documento, que é uma apresentação oficial do Ministério. E eu vou estar utilizando essa apresentação para ser uma base para a nossa conversa, tá? Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui, para a gente... só eu me ajustar aqui, para a gente poder ir acompanhando. E nessa conversa, tá? É uma conversa mesmo, então vocês fiquem à vontade para poder interagir, perguntar, interromper. Eu vou falando, mas vocês fiquem bem à vontade para poder interromper e fazer as perguntas, tá? Eu já trabalho com esse programa faz um tempão, mas eu sempre apanho dele. Achei. Ok. Vocês conseguem ver aqui? Ela está num bom tamanho para vocês verem ou está num tamanho muito pequeno? Para mim, aqui no celular, pastor, tá pequeno, né? Mas eu tenho ela aqui no meu computador. Tem que ver mais de mão. Posso acompanhar aqui. Maior. Tá, eu vou tentar colocar em um outro modo aqui, que ela fique melhor para que a gente possa ver. Só um segundinho. Eu acho que vai melhorar. Deixa eu ver aqui. Bom, vocês já conseguem visualizar? Tá melhor aí o tamanho, pastor Cláudio? Ficou melhor, sim. Tá bom. Pessoal, falar um pouquinho para vocês do Ministério dos Exploradores do Rei. Né? O Ministério dos Exploradores do Rei, a gente entende como uma das ferramentas que Deus levantou para atingir o coração das crianças, né? Para transformar as crianças e para a gente ter aí uma formação de novos líderes cristãos para dentro das nossas igrejas, tá? Então, o Ministério dos Exploradores do Rei do Brasil, ele tem o objetivo principal de formar uma liderança de pessoas que servem a igreja. E aí a gente fala que nós estamos preparados para servir, né? O Ministério dos Exploradores do Rei do Brasil, ele nasceu como base Lucas 14, através do qual os jovens crescem. Eu acho que essa referência não está certa. Depois eu vou conferir. Lucas 2,40, através do qual os jovens crescem mental, fisicamente, espiritualmente, socialmente. Nos Exploradores do Rei, as crianças participam de encontros semanais, que a gente tem muita atividade, muita brincadeira, muito companheirismo e muito ensino bíblico, tá? Então, a base dos Exploradores do Rei é fazer com que as crianças cresçam em habilidade, mas também em conhecimento bíblico, tá?
O papel dos exploradores, ou seja, do Ministério dos Exploradores a nível nacional, é de servir as igrejas locais, tá? Então, esse ministério, ele só existe dentro de uma igreja evangélica legalmente constituída, tá? E esse ministério, ele tem o objetivo de servir as igrejas, contribuindo com um currículo de 12 anos de material para a formação de crianças. A gente começa a trabalhar com criança dos 5 anos de idade até os 17 anos de idade. Aí a gente fala aqui que o Ministério Nacional tem como objetivo principal o fruto espiritual dos exploradores do Rei no Brasil. Somente dessa forma, mantendo a integridade do programa e do currículo, esse objetivo consegue ser alcançado. Nós temos o objetivo de ser uma organização visionária. Nós queremos trabalhar como os mentores, fazendo com que uma nova geração, com essa nova geração que Deus entrega nas nossas mãos, ela consiga se transformar e transformar a vida das outras crianças ao seu redor. Tá? A visão dos exploradores do Rei, a gente fala que ela é fenomenal, né? Porque nós temos a missão, e a nossa missão é de evangelizar, equipar e empoderar a próxima geração de cristãos e líderes servos para toda uma vida. Isso aí é algo importantíssimo, né? A gente tem até um aperto de mão, que depois a gente mostra para vocês, onde a gente estimula as crianças nesse aperto de mão, que elas têm como a missão delas evangelizar, equipar e empoderar a próxima geração, tá? Então, a ideia é que os adultos que trabalham nesse ministério, eles sejam mentores e influenciem as crianças para serem melhores cristãos e, principalmente, serem homens e mulheres que contribuam dentro da sua própria igreja. Eu estou passando rapidinho, tá, gente? Porque esse material ele fica disponível para vocês, e aí a gente vai entrando nos assuntos que a gente abre aqui para vocês poderem também perguntar e conversar a respeito. Tá? A missão e o propósito dos exploradores do Rei. Tá? O programa do Ministério, a gente já falou, ele tem a missão de evangelizar o mundo ao redor das crianças e equipar a próxima geração de homens e mulheres cristãos, e empoderar as crianças e adolescentes para se transformarem em líderes para a igreja. Tá? Aí a gente fala que para evangelizar as crianças, a gente utiliza ferramentas, que a gente chama, são ferramentas divertidas, né? A gente fala da palavra de Deus com elas de uma maneira diferente. Não é como no culto de domingo, onde a gente ministra a palavra. A gente faz uma atividade onde a gente, de uma maneira prática, divertida, envolve a criança no conhecimento da palavra. E cada vez que ela atinge um nível de conhecimento, ela recebe um reconhecimento por isso. E isso incentiva a criança a cada vez mais querer se aprofundar na palavra. E não é só na palavra, a gente também equipa essas crianças com habilidades. Essas habilidades fornecem recursos. O que são essas habilidades? São conhecimentos de profissões, de esportes, de música, enfim, de várias habilidades que as crianças podem ter que as ajudem na vida delas secular, mas também na vida dela como cristãos, né? Uma criança, por exemplo, que tem a habilidade de tocar um violão, ela é um músico na igreja, uma pessoa que canta, ela canta na igreja, uma pessoa que cozinha na igreja, uma pessoa que aprende a fazer uma construção, serve na igreja, e todas essas habilidades, elas são trabalhadas e inúmeras outras, né? Uma criança que ela está evangelizada e equipada, a gente fala que ela está empoderada. Ela está empoderada para transformar outras crianças nesse modelo de cristão. Ela pode, então, ela recebe de Deus e ela transborda aquilo que ela recebeu de Deus
e passa isso para outras crianças, né? Então, a gente fala que ovelha gera ovelha e criança traz criança para o ministério, né? As coisas vão caminhando dessa maneira, tá? O Ministério dos Exploradores do Rei, ele tem essa questão da gente... Ele foi elaborado para ser um ministério completo. E quando a gente fala aqui de como esse ministério ele é completo, a gente começa a compartilhar com vocês algumas experiências. A gente teve contato com o Ministério dos Exploradores do Rei, vou parar um pouquinho aqui a apresentação. A gente teve contato com o Ministério... Vocês estão me vendo aí, pessoal? Deu uma travada para mim aqui. Voltei. A gente teve contato com o Ministério dos Exploradores do Rei há 4 anos atrás, vamos fazer 5 anos. A nossa igreja ela tinha uma dificuldade muito grande em trabalhar com as crianças, principalmente na faixa etária dos 8 aos 15 anos. Lá na nossa igreja era uma idade onde a gente não tinha nada específico para lidar com as crianças e elas ficavam sem uma atividade naquele meio. A Igreja Batista ela tem um projeto que chama Embaixadores do Rei. E a gente chegou a ter esse projeto na nossa igreja lá, mas a gente tinha 7 crianças nesse projeto, porque não era uma coisa dinâmica, não era algo que falava ao coração das crianças, era chato mesmo, e coisa chata não segura a criança quer fazer coisas divertidas, né? E quando me convidaram para ver aquele projeto lá na igreja, olha, porque eu já tinha, acho que o evangelista Leone foi escoteiro, né? Então, evangelista, eu também fui escoteiro dos 10 anos de idade até os 30 e alguns, né? Nós chegamos até a ter um grupo de escoteiros na igreja, numa comunidade aqui, e depois nós rompemos com os escoteiros, aí mais para frente eu explico um pouquinho do porquê. Mas quando me chamaram para ver aquele ministério dos embaixadores funcionando, que eu vi a atividade, eu falei, isso aqui não vai funcionar para criança, não. Então, não temos nada que possa fazer. Foi quando eu conheci o pastor Dalbelo, que é o comandante nacional, através de um grande amigo, o senhor já o recolheu, que é o comandante Reginaldo. Ele apresentou o comandante Dalbelo, então nós implantamos esse ministério na nossa igreja. Nós começamos na nossa igreja com mais ou menos, acho que umas 26 crianças, e nós chegamos já a atender quase 200 crianças na igreja. Atualmente, pós-pandemia, nós estamos aí com umas 100 crianças, um total de 150 pessoas entre adultos e crianças, somente no Ministério dos Exploradores do Rei da nossa igreja. E eu tenho mais uma fila de espera com mais ou menos umas 60 crianças aguardando para entrar por falta de comandante, de adulto, né, para trabalhar com elas. Então, o resultado desse ministério, ele procura ser um ministério completo na vida das crianças, porque ele observa a criança e a igreja como um todo. A gente, através da criança, a gente atende a família, através da criança, a gente consegue trazer as pessoas que estão afastadas da palavra e aquelas pessoas que jamais entrariam na igreja, porque tem aquele preconceito de ser uma igreja evangélica. Ela entra na igreja para ela entregar um prêmio para o filho dela, ela entra na igreja quando o filho dela vai receber uma homenagem num culto, e quando ela entra na igreja, ela ouve a palavra de Deus, e então aquilo ali já começa a transformar o coração dela. E a cada 3 meses a gente tem uma atividade que fala ao coração dessas pessoas, que a gente chama dos cultos de conclusão, né? Isso está dentro do programa, está dentro da rotina do ministério, e faz com que pais, tios, avós, toda a família da criança e também a comunidade acabe indo para dentro da igreja. Pessoas que jamais entrariam lá acabam entrando, e eu testemunho sempre que agora nós estamos com mais de 70 famílias que vieram para a nossa igreja
70 famílias que vieram para a nossa igreja através do Ministério dos Exploradores do Rei, né? Então, foi algo que fez a diferença na nossa igreja e faz a diferença na nossa comunidade. Eu acho que o pastor Cláudio também pode falar um pouquinho do que acontece lá na igreja dele, né? Desculpa, gente, só desativando o microfone, porque antes eu estava falando sem microfone. Com certeza, ele é um ministério muito completo, né? Dentro do ministério para crianças, quando eu fui conhecer o Ministério dos Exploradores, ele vai além do que somente atingir o coração da criança, né? Ele impacta tanto as crianças quanto os pais, né? E também, mais tarde, de repente, a gente vai poder ter essa oportunidade de apresentar para vocês, mas ele envolve várias profissões. E aí, muitas vezes, você pode até convidar profissionais, por exemplo, uma pessoa que trabalha com bicicletas, né? Vem trazer uma palavra sobre bicicletas para a patrulha ou um grupo dentro dos exploradores dentro da igreja. Mas a pessoa não tem que ser necessariamente um cristão, né? O que acontece? A partir do momento que ele se envolve, que ele percebe, nossa, mas a igreja trabalha com crianças, eles me convidam para vir trabalhar, conversar sobre bicicleta, né? Isso, em primeiro momento, causa curiosidade, né? E aqui já se teve essa experiência, né? De que no culto foi convidada essa pessoa, né? Que veio trazer uma palavra sobre bicicleta para as crianças. Aí ele foi para o culto, né? Assistiu o culto e ele ficou assim admirado, nossa, como é que uma igreja faz um evento e me convidam? Então, ele rompe barreiras, ele faz a igreja se envolver com a comunidade e faz a comunidade se envolver também com esse projeto, né? E é extremamente evangelístico, né? Não tem nem como separar a palavra, né? Então, é uma experiência incrível mesmo e transformadora. Faz a igreja se mexer, porque mexe bastante também com os próprios irmãos da igreja, né? Por exemplo, tem um irmão da igreja que tem lá um trabalho de oficina, né? E ele tem a oportunidade de falar sobre as peças do carro, ou manutenção de carro. Então, isso envolve a própria igreja nesse ministério. É algo fantástico mesmo. Até uma situação bem interessante, a gente está falando, quando ele fala dessa palavra sobre bicicleta, sobre mecânica, a gente chama isso de méritos de habilidade, onde a criança ela conquista um distintivo que ela coloca no uniforme dela a respeito daquela habilidade que ela conquistou, que ela aprendeu, então ela é reconhecida por aquilo, né? Há pouco tempo atrás, nós temos aqui um mérito que ele chama, para os mais velhos é cidadania, para os mais novos é forças policiais. E esse mérito de forças policiais, as crianças aprendem sobre as leis, e aí nós convidamos uma pessoa do conselho tutelar para fazer uma palestra na igreja, falando para as crianças a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, enfim, faz parte do programa. Ela é uma advogada, que ela faz parte do Conselho Tutelar. Quando ela entrou na igreja, falaram para ela que ela ia falar para crianças de 11 a 16 anos. Quando ela entrou na igreja, ela estava esperando, porque ela entrou antes, né? Aí as crianças correndo, brincando, criança sendo criança, né? Aquela coisa assim, correndo, brincando, e aquele falatório. Aí ela veio e cumprimentou, eu falei, olha, nós vamos começar em alguns minutos, mas eu vou chamar eles ali e a senhora não se assuste. A gente tem uma maneira de fazer nos exploradores, a gente dá 3 apitos, as crianças todas gritam preparados e elas vão e entram em forma, naquele sentido militar, posição de sentido, cobrir, apresentam as patrulhas, ficam em posição de descansar, não se mexe, não fala. Quando ela olhou aquilo acontecendo, a mulher olhava para mim, olhava para as crianças, ela não sabia o que fazer. E aí nós colocamos as crianças para ela então começar a falar. Quando ela percebeu que aquele público estava olhando para ela com atenção, com papel e caneta na mão, sabe, assim, querendo
ela ficou maravilhada. Ela falou: o que vocês fizeram com essas crianças? Eu falei: não fizemos nada. Ela falou: gente, isso aqui não existe em lugar nenhum que vocês estão fazendo com essas crianças. Eu quero vir nessa igreja. Aí já faz 2 domingos que ela está indo no culto por causa dos exploradores e por causa do testemunho das crianças. Não só de disciplina, mas também de amor, porque quando terminou ali, e ela falou de assuntos difíceis com as crianças, como abuso, como uma série de coisas, as crianças foram lá, as meninas principalmente abraçaram ela, falaram assim: olha, que Deus abençoe o seu trabalho, e ela ficava assim: nossa. E ela é católica, ela falou: eu fiz uma palestra na igreja católica e só faltaram me botar para fora. Aqui todo mundo me abraçou, me recebeu, e a pessoa está... Então você vê, até quem vai aplicar é ministrado e acaba ouvindo e sendo trazido para dentro da igreja. Então é um ministério, quando a gente fala que ele é um ministério completo, que ele tem uma visão ampla, ele supera um pouco as nossas expectativas. Uma outra área que a gente trabalha, existem funções para os adultos dentro de um destacamento, né? Então, tem o adulto que ele é comandante de patrulha, que ele trabalha com as crianças. E a gente tem o adulto que é o capelão do destacamento. Esse adulto que é capelão do destacamento, ele tem a função de cuidar espiritualmente do destacamento. E ele, enquanto está tendo uma atividade, enquanto as crianças estão em atividade, ele está observando as crianças e vendo o comportamento delas. Nessa situação, a gente já pegou famílias que estão em processo de ruptura, casal em separação, gente que está desempregada, passando fome. Você percebe no comportamento da criança, aquela criança que se isola, aquela criança que está agressiva, aquela criança que chora. Aí o capelão vai lá, conversa, a gente visita essa família, a gente presta assistência para essa família. Então é um trabalho muito completo nesse sentido, né? Você consegue atingir as famílias de várias maneiras, tá? Eu vou compartilhar de novo aqui com vocês para... Até aqui tá legal? Vocês estão entendendo? Tem alguma pergunta? Então vamos lá. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês. Bom, aí vou falar um pouquinho do que nós ensinamos para as crianças, né? Nós ensinamos, basicamente, aquilo que nós ensinamos nos Exploradores do Rei, ele está dentro desse símbolo. Esse símbolo ele tem todo um significado para nós. Cada ponta, cada cor tem algo específico. Essas 4 pontas douradas que estão aqui nessa estrela principal aqui, elas representam as 4 fases do desenvolvimento de uma criança: físico, mental, espiritual e social. As 4 pontinhas vermelhas, elas falam das 4 doutrinas fundamentais da igreja: salvação, batismo no Espírito Santo, cura e arrebatamento. Agora, vocês observem que essas 4 doutrinas fundamentais, elas são da Igreja de Cristo, mas como os Exploradores do Rei, ele nasceu na Assembleia de Deus dos Estados Unidos, esses 4 pontos, eles são a marca da Assembleia de Deus dentro dos Exploradores do Rei. Então, a gente trata aqui como pontos fundamentais a salvação, batismo no Espírito Santo, cura divina e arrebatamento. Existem também as 8 pontas azuis. Essas 8 pontas azuis, elas representam o código. Esse código é a maneira como nós ensinamos as crianças que elas devem viver. O código, ela representa que o Explorador do Rei, ele é alerta, limpo, honesto, corajoso, leal, cortês, obediente e espiritual. E cada um desses códigos é baseado em um versículo bíblico onde as crianças têm ali o seu alicerce. Tá? Esse código ele vale para tudo na vida dos Exploradores do Rei. Tá? A gente tem um lema, né? O lema dos Exploradores do Rei é preparados. Nós dizemos que as crianças estão preparadas para tudo, para servir, para trabalhar, para brincar, para adorar a Deus. As crianças têm que estar preparadas para tudo. E existe uma regra de ouro. A gente fala com as crianças: portanto,
tratem as outras pessoas da mesma maneira que gostariam de ser tratados por ela. Tá? Aqui tem até algo bastante interessante, que nas nossas atividades a gente usa muito o padrão militar, né? Então, se vocês já viram alguns vídeos, vocês já viram que a gente usa muito aquela coisa de entrar em forma, prestar continência, as crianças usam uniforme, e também elas pagam, né? Exercício de chinelo, flexão. Então, chegou atrasado, vai pagar uma flexão para não chegar mais atrasado. Tá? Então, fez alguma coisa que está fora do escopo, vai pagar um pouquinho. Só que aí o que acontece? Quando um chega atrasado, todo mundo já fica rindo, né? Todo mundo vai falar assim, ó, vocês querem que ele pague? A pessoa fala, queremos. Aí a gente fala assim, qual que é a regra de ouro? Portanto, trate as outras pessoas da mesma maneira que gostaria de ser tratado por ela. Está em Mateus 7,12. Então, já que a gente tem que tratar ele, todo mundo paga junto. E aí eles se divertem, morrem de rir, porque nós, comandantes, também vamos lá e pagamos junto, sabe? Porque se você vai mandar pagar, tem que pagar junto. Eu, quando estou muito bravo, mando eles pagar uma flexão, né? Que é o máximo que eu aguento fazer. Mais do que isso, não vai. Tá? Seguindo aqui na ideia aqui com vocês, os exploradores, quando eles entendem tudo aquilo que a gente quer passar, para utilizar aquele lenço verde e amarelo, eles têm que fazer um compromisso diante de Deus e diante da igreja. Esse compromisso, ele diz assim, com a ajuda de Deus, farei o melhor para servir a Deus, minha igreja e meus companheiros. Viverei pelo código dos exploradores do rei e farei da regra de ouro a minha regra diária. Então, com essa promessa, com esse juramento, eles se comprometem diante de Deus, diante da igreja, diante dos pastores, dos pais, que eles vão fazer o melhor para servir a Deus, a igreja e os companheiros dele. Vão ter uma vida santa, né, gente? Esse é o principal objetivo. Tá? Alguma pergunta aí, pessoal, em relação a isso que a gente ensina? Tá bem tranquilo aqui? Posso seguir? Então, tá bom. Os exploradores do rei, eles não nasceram aqui no Brasil, tá? Os exploradores do rei é uma organização mundial conhecida fora do Brasil, nos países de língua inglesa, como Royal Rangers, tá? Os exploradores do rei, ele nasceu em 1960, lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da história dele. Mas existe essa organização. Essa organização, ela está ligada ainda à Igreja Assembleia de Deus dos Estados Unidos, pertence a ela, tá? E aqui vocês têm, por exemplo, a imagem, isso aqui são todos os comandantes nacionais dos países do mundo. Todos não, alguns, né? Que são 96 países atualmente, tá? Em vários continentes. Então, nós temos pessoas do continente africano, do continente europeu, da Ásia, da América do Norte, a América do Sul, América Central. Nós temos eventos que são internacionais, que chegam a reunir 15, 20 mil jovens, tá? Então, vocês podem observar aqui, esse aqui é um camporama, esse aqui foi lá na Europa, chamado Bent's Camp. Aqui reuniu mais de 20 mil jovens lá na Europa, que a Europa é um continente onde o evangelho quase não cresce. E ainda assim, os exploradores do rei conseguem reunir lá 20 mil jovens orando e agradecendo ao Senhor, né? Então, aqui são algumas imagens lá desse ministério, do que ele faz por lá. Aqui já foi um camporama nos Estados Unidos em 2012. Como é que funciona os exploradores do reino? Como é que é o programa? Tá? O ministério ele é dividido em faixa etárias. Nós temos 4 grupos de faixa etárias. Tá? Esses grupos, o primeiro grupo é com as crianças de 5, 6 e 7 anos. A gente chama esse grupo de navegantes. O material que é feito para eles, ele fala a língua das crianças dessa idade. A gente usa até um fantochezinho que nós chamamos de castorzinho. As crianças amam esse
esse bonequinho, e esse bonequinho ele evangeliza, ele decora versículo com elas, ele caminha com ela ao longo desses 3 anos que elas estão nesse grupo. Passando desse grupo, nós temos o grupo dos descobridores, que são as crianças de 8, 9, 10 anos de idade. Aqui as crianças começam a participar de atividades ao ar livre, alguns acampamentos em ambiente controlado. As crianças elas já não estão tão grandes, mas elas também já começam aqui a assumir algumas responsabilidades e participam de estudo bíblico e cursos de liderança a partir de 8 anos. Aí depois disso nós temos o grupo dos aventureiros, que a idade é de 11, 12, 13 anos. Esse grupo já está ali com os pré-adolescentes. Não chamem essas crianças de crianças, chamem de pré-adolescentes, porque eles não gostam de se chamar de criança. Tá? Então, essa turma aqui, eles já estão fazendo atividades um pouco mais ousadas do que os descobridores. Já estão acampando em locais um pouquinho mais difíceis, já fazem a sua própria comida, já constroem os seus utensílios para ajudar nos acampamentos, e já tem um estudo bíblico um pouco mais encorpado. E aí a gente chega no último grupo, né, que é o grupo dos exploradores, que vai dos 14 aos 17 anos. Esse grupo, eles já são adolescentes e eles desenvolvem uma relação de amizade e confiança com os comandantes. Os comandantes, que são os adultos, eles se tornam verdadeiros conselheiros desses jovens. Aqui, além de acampar, eles têm desafios bíblicos onde eles conseguem se aprofundar muito na palavra de Deus, e aqui já tem a questão das habilidades deles já é muito mais trabalhada, né? Então, a gente tem jovens aqui que já estão se desenvolvendo em TI, aviação e várias coisas. Eu já tenho jovens que fizeram mérito de eletricidade com 14 anos, e com 17 anos já estão contratados pelo cara que aplicou o mérito, para estar trabalhando com eles na própria igreja, né? O irmão da igreja que tem uma empresa, ele ensinou e as crianças foram contratadas. Você vê, já não é mais criança, né? Com 17, já está trabalhando. Já, tá? Então, a gente fala que o currículo de ensino dos exploradores ele tem um sistema de méritos. Mérito bíblico, tá? Para discipulado, crescimento cristão, mérito de habilidade, que estabelece a autoconfiança e competência, tá? E cursos de liderança, que ensinam a criança a ser líder servo, né? E capacita ele na sociabilização, atitude, resolução de conflito. Então, as crianças aprendem muito, e nós também aprendemos muito nesses méritos, nesses cursos de liderança. Tá? Até aqui, pessoal, tá indo bem, tá tranquilo? Vocês estão vendo a tela ou não estão vendo? Dá para ver a tela, sim. Tá. Até aqui alguma pergunta? Tá tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, vamos seguindo. Os cursos de liderança são geralmente aplicados uma vez a cada 6 meses, como parte de uma série de reuniões ou como evento especial. E os méritos e habilidades são ensinados durante um período de 5 semanas, normalmente, né? A cada semana, uma lição. E o currículo ele foi desenvolvido para inspirar as crianças e fazer com que elas cresçam. Uma coisa bem importante sobre os méritos o próprio nome já diz que a gente aqui incentiva a meritocracia. A criança ela não recebe isso só porque ela vai na atividade. Ela tem que conquistar, ela tem que comprovar que ela fez a habilidade, que ela compreendeu o estudo bíblico. Então, ela tem que conquistar para ela receber cada prêmio daquilo que ela aprende, né? E isso é um valor que está sendo perdido nessa geração, porque muitas vezes até na escola eles passam de ano muitas vezes sem saber ler ou escrever, e a gente encontra até dificuldade lá nas atividades por conta disso, tá? O método que a gente usa para isso funcionar é um sistema de patrulha, e a patrulha é um grupo de amigos, onde a gente tem crianças, você tem ali no mínimo 4 e no máximo 8 crianças, tá?
Uma patrulha de meninos, ela tem que ter um comandante homem, e uma patrulha de meninas, obrigatoriamente, tem que ter uma comandante mulher. Eles têm um sistema de promoção, né, onde eles vão conquistando os seus méritos e eles vão sendo reconhecidos por isso. Esse sistema de promoção desafia as crianças, elas aprendem, são avaliadas. Isso faz com que ela tenha um relacionamento pessoal com o adulto que trabalha com ela. Através dessa conquista, ela é reconhecida e é motivada a começar de novo nesse ciclo de aprendizado. Tá? Então, como eu falei para vocês, é um sistema são 12 anos, né? E a gente funciona avaliado em período trimestral, né? A cada trimestre você tem uma conclusão, né? E a cada ano você tem uma premiação. Cada símbolo desses aqui é um prêmio que eles colocam no uniforme deles, tá? É uma conquista que eles têm. Então, esse aqui é um símbolo do que ela conquista no primeiro trimestre, esse aqui no segundo trimestre, no terceiro trimestre e no quarto trimestre. Se ela consegue conquistar tudo isso, se ela consegue conquistar tudo isso, ela recebe o prêmio anual dela ali, ok? Eu estou passando meio rapidinho para a gente poder ter uma noção. As atividades são semanais, tá? Elas funcionam toda semana. Existem tipos de atividade diferente que a gente aprende tudo isso num curso de fundamentos, onde a gente ensina tudo isso para os comandantes lá, como que funciona, o que são as atividades normais, o que é um conselho de conclusão, o que é uma cerimônia de conclusão, o que é uma atividade prêmio. Uma vez a cada 3 meses, as crianças precisam sair para fora da igreja, sair das 4 paredes e fazer uma atividade externa. Tá? Aqui tem um modelo de atividade, como que ela funciona. Ela tem uma cerimônia de abertura, tem jogos, tem mérito bíblico, média habilidade, tem a devocional, essa devocional é a parte mais importante da atividade, aonde o comandante, que é o adulto, fala de Jesus para as crianças e aonde as crianças têm a oportunidade de aceitar Jesus e reconhecer Ele como seu Senhor e Salvador. E acontece, gente, graças a Deus, nós temos batizado muitas crianças aí por conta das atividades. E elas entram com aquela bata branca e com a camiseta dos exploradores. Quando sai da água, fica o símbolo, é lindo de ver. Né? E nós precisamos de adultos para trabalhar com as crianças. E aí a Academia Ministerial oferece para as igrejas uma variedade de cursos que formam esses adultos. Né? Então, aqui vocês têm algumas imagens. Esse curso aqui foi em 2021, lá em Curitiba. Esse treinamento, existem treinamento para líderes e pastores, tem treinamento para equipe de apoio, que a gente chama de comitê de destacamento, tem treinamento para os comandantes de patrulha, que é o curso de fundamentos, e também para os pastores, né? Enfim, a gente tem treinamento para capacitar a igreja a trabalhar com as crianças dentro do ministério. Tá? Deixa eu voltar para cá. Então, pessoal, eu dei uma passada rápida, uma passeada rápida pelo Ministério dos Exploradores, assim, e agora a gente fica aberto aí às perguntas de vocês, né, e saber se a gente caminha com próximos passos e como isso funcionaria. Bem, pastor Alexandre, eu acho que ficou tudo muito claro. Agora a gente precisa ir para o próximo passo, então, para saber que a gente faz a adesão, qual é que é o procedimento para a implantação, requisitos, os primeiros passos. Então, estamos certo. mais interessados em saber disso. Tá. Pastor Douglas, assim,
uma igreja, para ter o Ministério dos Exploradores do Rei, nós, por experiência, né, já está desde 2014 que nós estamos aqui no Brasil e abrindo destacamentos. E a gente entende que sempre existe um investimento, né, da igreja. Mas nós aprendemos com o tempo que todo investimento ele tem que ser feito quando a igreja tem certeza, porque o nosso objetivo, quando a gente implanta o destacamento em uma igreja, é que essa porta nunca mais se feche. A gente quer que essa porta ela fique aberta e ela caminhe como um ministério, uma ferramenta para a igreja. Então, a adesão ela só é concluída depois que a igreja participa do curso de fundamentos. Então, a gente vai falar de adesão, a gente vai falar de valores, mas a igreja só vai aderir, só vai assinar contrato, só vai colocar dinheiro depois que vocês verem tudo como é que funciona, para que vocês possam tomar uma decisão madura e falar assim, olha, nós queremos nós queremos trabalhar, porque tem trabalho, viu? Que tem trabalho. Então, assim, a gente precisa mostrar tudo, né, para que vocês entendam. Falam, olha, tem um compromisso, tem um trabalho, aí sim a gente vai estar investindo. Então, o próximo passo a dar para que a gente caminhe no sentido da adesão assim, o senhor é o pastor presidente da igreja ou da região aí, pastor Douglas? Da igreja. Da igreja. Então, o próximo passo a dar seria fazer uma apresentação para a igreja, porque é assim, o senhor toma a decisão, e a decisão de implantar é sua. A gente tem até, no curso de fundamentos, tem até uma sessão onde fala assim, o pastor é o dono do time. Se o pastor quiser que tenha, vai ter. E se o pastor não quiser que tenha, não tem. Então, é simples assim. É simples assim. Mas, ao mesmo... Essa parte nós já fizemos. Nós tivemos uma reunião do Ministério, onde foi apresentado o projeto com que a gente já tinha de informação. Foi apresentado em assembleia e foi dado posse, né, nomeado o evangelista José Orlando para ser o representante, porque já sabia que tinha que fazer o curso de fundamentos lá atrás, na exposição no Rio. Então, o que a gente precisa saber agora é como é que funciona esse curso de fundamentos, quantas pessoas precisam ser indicadas para fazer o curso. Ok. Então... esses detalhes. Então, é esse o processo. Quando a gente fala que o próximo passo agora seria uma apresentação para a sua igreja, que são as pessoas... são os membros da igreja. Por que essa apresentação é importante? A gente mandaria uma representação na sua igreja, tá? A gente faria, pode ser num culto, pode ser fora de um culto, numa reunião especial, convidando as crianças e os adultos e toda a igreja para ver o que é. A gente leva vídeos, a gente fala, isso desperta o interesse das crianças. Feita essa apresentação, além de toda a igreja entender o que é o ministério, né, as crianças vão ter a oportunidade de fazer uma pré-inscrição, porque o que vai determinar a quantidade de voluntários é a quantidade de crianças que vocês vão atender. Existe uma proporção, pastor Douglas, que é assim, para cada 8 crianças você tem que ter um adulto. Essa proporção ela é inegociável. Então, se você tem uma patrulha, ela tem que ter no mínimo 4 e no máximo 8 crianças. Se você tiver uma outra patrulha, você tem que ter outro adulto. E isso se divide por sexo, né? Então, se é uma patrulha de meninos, você tem que ter um homem. Se você tiver 4 meninas, forçosamente você vai ter que ter uma mulher. Entendi. Mas deixa eu fazer uma colocação. Nossa proposta, claro, é prioritariamente atender o pessoal da igreja, mas a nossa proposta ainda maior é de atender a nossa comunidade, que a igreja fica em uma área militar. Nós temos 2 áreas militares, 2 vilas militares aqui que circundam a igreja. Numa são cerca de 700 residências e na outra são mais 300. São em torno de 1.000 famílias que têm muita criança ociosa, não tem nada a fazer.
E a gente quer alcançar esse público, mas esse público se reunir na exposição, porque eles não são membros da igreja. Eu vou conseguir reunir só quem é membro da igreja nessa primeira. E depois... A estratégia, pastor, é exatamente essa. Você primeiro começa com aqueles que são da igreja para você fazer uma base, e aí você vai admitindo aos poucos, você vai admitindo as pessoas da comunidade, porque existe aquela coisa assim, a maioria influencia a minoria, né? Então, você nunca bota a maioria de fora, você sempre deixa primeiro o pessoal da igreja para fazer a maioria. Entendeu? Então, a gente... teríamos que marcar uma data para a equipe vir aqui fazer a apresentação. Isso. Nessa oportunidade que a equipe vai aí, ela já ministra 2 cursos para vocês, que é o curso de líderes e o curso de comitê do destacamento, onde a gente vai estar ajudando vocês a organizar a primeira estrutura para o destacamento. Aí nós vamos saber, a partir daí, quantos voluntários você vai precisar. Agora, existe uma outra maneira também. O senhor pode falar assim, pastor Alexandre, eu vou ter ali 5 homens e 5 mulheres, vai ser o que nós vamos começar. Beleza, nós podemos começar com esse número. Aí nós vamos... De qualquer jeito, precisa fazer a apresentação para a igreja, tá? Até para você ter a questão da pré-inscrição, mas a gente já pode agendar com a Secretaria de Cursos a data do curso de fundamentos, certo? Esse curso, como em Brasília nós não temos ainda nenhuma equipe em Brasília, nós vamos ter que levar instrutores para ir. E aí vai ter o custo dos instrutores irem para ir, o custo da alimentação do pessoal. O curso, ele começa sempre num sábado de manhã e termina num domingo ao meio-dia. Então, e o pernoite no curso é obrigatório, porque faz parte do curso. Então, a pessoa que vai fazer o curso, ela entra lá no sábado de manhã, vai ficar lá 24 horas, né? Vai sair no outro dia ao meio-dia, um pouco mais de 24 horas. Né? Aí, nesse curso, a gente já manda todo um orçamento, né, para ajudar as igrejas. Então, tem a questão de alimentação dos alunos, tem o transporte da equipe que vai ministrar o curso, e aí vai depender muito de quantas pessoas também a igreja vai direcionar para fazer esse curso. Se você coloca pouco aluno, o curso fica caro, né, porque não tem como diluir a despesa, né? E se você coloca também aluno demais, a equipe fica grande, aí fica caro também. Então, a gente tem que achar o meio termo. Qual que é a estrutura mínima para fazer um curso de fundamentos? Esse número que o senhor falou, 5 homens, 5 mulheres? Não, normalmente, pastor, nós fazemos, para que um custo fique interessante, nós normalmente fazemos com 20 pessoas. Tá? No mínimo 20 pessoas, para que o custo fique interessante. Mas existem hoje várias maneiras da gente propor isso. Então, por exemplo, se o senhor fala para mim assim, pastor Alexandre, a nossa igreja vai assumir todo o custo de alimentação, tá? Os alunos, o custo não é para nós, porque existem 2 maneiras, ou a igreja banca o curso para quem vai fazer, ou as pessoas que se inscrevem, elas pagam a inscrição para fazer o curso. No caso delas pagarem, toda a despesa do curso é somada e rateada entre os alunos. Entendeu? No caso da igreja bancar, aí a gente mostra todo o plano de gastos para a igreja e a igreja assume. E existe o meio a meio. A igreja assume algumas despesas para baratear o custo para aqueles que se inscrevem, né? Então... E esse orçamento, vocês podem apresentar para a gente a posterior? Sim, quantos instrutores vêm? Então, a gente apresenta detalhadamente esses orçamentos. Ele é todo planilhado, tudo discriminado, tá? Então, para a gente fazer um curso para 20 pessoas, são no mínimo 3 instrutores. Aí, no caso de vocês, como vocês não tem ninguém aí que possa nos dar um suporte, porque não
não conhecem o funcionamento, a gente tem que levar uma pessoa que a gente chama de staff, que é a pessoa que vai nos ajudar a montar tudo, preparar tudo, existe toda uma preparação. Então, vão 4 pessoas daqui do Sul, né? Provavelmente deve sair de Curitiba, a maioria do pessoal que vai, né? Que é o aeroporto mais central aqui, né? Isso se a gente for normalmente a gente faz uma cotação, às vezes nós vamos até de carro para baratear, dependendo do custo, né? Se for mais barato ir de carro e o número de horas de viagem compensar, nós vamos de carro. Se não, para Minas agora nós fomos lá, a Assembleia de Deus de Minas abriu 2 igrejas agora lá, 2 destacamentos, inclusive fizeram a culto de conclusão domingo passado. Ali nós fomos foi no Vale do Aço, nós fomos de avião até Confins e de carro até Coronel Fabriciano. E em Andradas nós fomos de carro, nós saímos daqui de Curitiba, né? Eu saí aqui de São Francisco do Sul, fomos rodando lá, deu 8 horas de viagem, 9 horas. Então, cada caso é um caso, a gente tem que orçar, né? Então, vai depender da data, olha, vamos fazer tal data, aí se a gente tem um prazo mais elástico, a gente consegue um custo de passagem melhor. Normalmente a gente pede 90 dias, porque é onde a gente consegue encontrar preço de passagem mais em conta, né? E dá bastante tempo para o pessoal também poder se inscrever e até parcelar, se eles forem fazer o pagamento assim. Eu vou fazer uma contribuiçãozinha aqui. Uhum. Nessa primeira viagem de apresentação do ministério para a igreja, a gente já pede também que a igreja antecipe as pessoas que são voluntários para conhecer melhor o ministério, para se envolver na equipe que vai estar trabalhando com exploradores. Então, o que acontece? A gente não faz somente a apresentação para a igreja, mas a gente faz uma reunião, pelo menos uma reunião específica, para os voluntários que se dispõem a trabalhar nesse ministério. Isso você já pode estar antecipando, né? Por exemplo, quantas crianças existem na igreja? Vou sugerir, vou dar um chute aí. Tem 50 crianças na igreja, beleza. Vamos pensar em trabalhar dessas 50 crianças, digamos que entre no projeto, na proposta ali dos exploradores, 30 crianças. Então, automaticamente, você tem que pensar 30 divididos por 8, né, que são 8 crianças por comandante, né? Então, você vai ter mais ou menos já uma faixa de quantas pessoas você vai precisar somente para comandantes de patrulha. Só que um destacamento ele não é formado somente por comandantes de patrulha, né? Tem pessoal do suporte, tem gente de finanças, né? Na área financeira, talvez, na cozinha, talvez vai ter alguém. Então, também não é necessário que todas essas pessoas façam o curso de comandante, né? Mas que essas pessoas participem dessa reunião para que eles entendam qual que é a proposta dos exploradores. Então, vocês podem levantar dentro da igreja, não somente pessoas interessadas para ser comandantes, né? Mas também pessoas interessadas em, eu quero ajudar, mas eu quero ajudar na cozinha, com lanche para as crianças. Eu quero ajudar, mas eu quero ajudar, eu posso ajudar, talvez, cuidando da parte financeira, né? Porque isso também vai gerar necessidade de ter alguém que faça controle financeiro e tudo mais. Enfim, o que eu gostaria de falar é o seguinte, que nesta primeira visita do Ministério dos Exploradores na igreja, você já pode antecipar uma equipe, certo? Que vai estar trabalhando para a implantação desse ministério na igreja. Na verdade, a gente alinha tudo isso com Orlando antes da gente estar indo, a gente vai acertando todos os detalhes, né, com Orlando. Mas nessa primeira visita já pode ser conciliar tudo ao mesmo tempo, essa apresentação, o curso de fundamentos? Olha, nós nunca fizemos assim, não quer dizer que não podemos fazer assim, nós nunca fizemos assim. Normalmente a gente dá um espaço entre uma coisa e outra, né? Se vocês não acham necessário a visita, a gente pode ir coordenando com o evangelista Orlando e fazer diretamente o curso de fundamentos. Pode falar, evangelista Orlando, eu vi o senhor levantar a mão. Meu irmão, é o seguinte, eu perdi parte da explanação, porque deu um problema na conexão.
pode ser até que já tenha sido abordado isso, mas com relação ao que o assunto está sendo tratado, minha dúvida é o seguinte: é possível ser realizado este curso, ou esse primeiro contato, por exemplo, ou em Curitiba, ou em São Paulo, que eu vi aqui, tem um núcleo em São Paulo e tem também em Campo Grande. E depois, o irmão, por exemplo, eu ou, sei lá, 2 irmãos que forem, sei lá, eu queria saber se tem um calendário, será que não tem um calendário de curso que possa conciliar os irmãos daqui, para nós aqui da DMDF, com outros lá em Curitiba, centralizar lá em Curitiba, por exemplo, nós nos deslocaríamos 2, e depois eu e outros irmãos seriam multiplicadores de todo o conhecimento aqui na congregação. Eu pergunto, pode ser feito isso? Sim e não. Sim, vocês podem. Nós temos um curso aberto agora em Campo Grande. Já está aberto as inscrições para esse curso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E depois vão ter outros cursos, vai ter curso em Pato Branco. O calendário de curso vai sendo aberto e a gente pode disponibilizar para vocês. Aonde tiver curso, vocês podem se inscrever para fazer. Para que vocês sejam multiplicadores ou instrutores, vocês precisam, primeiro, ter um destacamento. Segundo, ter vivência de destacamento. Terceiro, passar por um curso de formação, porque quando você participar de um curso, você vai ver que existe um método e uma maneira de aplicar esse conhecimento, né? A gente não está trabalhando com material que é nosso. Existe todo esse material. Ele é americano, ele foi adaptado e traduzido para o Brasil, mas existe toda uma metodologia para que ele seja implantado e existe todo um método para você trabalhar com as crianças, né? Por isso que ele é algo que ele tem dado tão certo, né? Porque ele caminha dentro de um formato e de um propósito, né? Então, assim, vocês depois que fizerem o primeiro curso, vocês podem se tornar instrutores e esse é o objetivo, que vocês tenham uma equipe de instrutores aí que não precisem mais de nós para estarem ministrando, mas esse é um passo já futuro. Então, primeiro vocês precisam ter a primeira turma de vocês formada e depois, no futuro, vocês vão caminhando com as próprias pernas. Eu percebo que os irmãos estão bem adiantados, inclusive já fizeram uma assembleia na igreja para decidir que é isso que a gente quer. Então, na verdade, assim, a gente não precisa nem mais tentar pensar em tentar, não é convencer a igreja, né? Mas divulgar essa ideia já está amplamente divulgada pelo que eu percebi aí, né? A questão é a seguinte: por que a gente faz questão de nós fazermos uma visita e apresentar pessoalmente esse projeto para as pessoas que vão estar trabalhando com ele? Porque existe um padrão. Como vocês puderam perceber, talvez, nessa apresentação de hoje, o programa ele é muito complexo. O que vocês viram é somente a ponta do iceberg. Se vocês forem ver o que tem debaixo da água, é muito maior do que está em cima. Por que eu digo isso empolgado? Porque isso é algo maravilhoso, um projeto extraordinário, que vocês vão estar implantando na igreja de vocês, é um currículo para 12 anos, vocês vão ter material de 12 anos para as crianças de vocês. Então, se não vai alguém que tem propriedade para ensinar e para esclarecer as dúvidas, por isso que é importante que alguém dos exploradores vá aí para fazer essa apresentação para as pessoas que estarão trabalhando com exploradores, tá? Porque o programa em si ele é um tanto quanto complexo e a pessoa que vai fazer essa apresentação, a preocupação nossa é que a apresentação seja bem feita e que as dúvidas sejam bem sanadas. Mas pode falar. Deixa, então, eu vou precisar me ausentar da reunião. Eu estou aqui no estacionamento da igreja, que está havendo ensaio do coral, e eu preciso dar uma palavra para eles agora, o ensaio já vai encerrar. E o irmão José Orlando, então, é o encarregado. E eu gostaria, então, só de deixar esse pedido, se for possível de fazer, da planilha de custos, e a possibilidade de que a visita, essa que é necessária, já seja também para fazer o curso de fundamento. Daí nós teríamos uma despesa única, né? Uma vez que nós já decidimos que queremos implantar o projeto, faria
ação mesmo à igreja, é importante que se faça. E aí, com esses dados aí de planilha de curso, nós passaríamos a estudar uma data para agendar essa visita. Tá bom? Aí, irmão José Orlando, ele está encarregado disso e fica aí como nosso ponto focal. Licença, então, para me ausentar. Ok, pastor Douglas, muito obrigado pela sua presença, obrigado por tudo. Espero ter podido esclarecer e mande meus cumprimentos à igreja e que a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Fique na paz. Vamos lá, evangelista Orlando. Mas respondemos a sua pergunta em relação ao curso? Não, sim, como eu perdi uma parte aqui, infelizmente, perdi essa conexão, mas ficou, eu entendi, esse primeiro contato, essa primeira, digamos assim, capacitação, o ideal é que ela seja feita aqui em Brasília, aqui na igreja, não é isso? É isso que depende da quantidade de pessoas que vocês querem ter. Vamos pensar assim, deixa eu só ter uma noção. Hoje, a igreja de vocês tem quantos membros? Desculpa. Nós devemos ter membros, só membros, sem contar os congregados, aproximadamente mais de 100 membros. Ok. Crianças, você tem uma noção de quantas crianças vocês têm para atender? 30, 20? Mas se eu falo crianças dessa faixa etária, de 5 até os 17, né? De 5 a 17. Olha, irmãos, realmente, mas eu acredito que nós tenhamos aí em torno de 20 ou até mais. Eu já Evangelista Leones tem mais ou menos isso, dessa faixa. Por exemplo, o evangelista Leone está aqui, ele tem duas crianças que uma delas faz parte, né? A Isabela, não é isso? E aí, se nós contarmos só dessa faixa de 5 a 7, eu creio que tenha aproximadamente 10. Então, nas demais faixas de 8 até 17, eu acredito que vai dar um total de mais de 20. Tá. Vamos pensar assim, vamos fazer uma brincadeira assim, que tenha uma patrulha de menina e uma patrulha de menino de navegantes, tá? Que tenha uma patrulha de menina e uma patrulha de menino de descobridores. Então, a gente está falando de 5, 6 e 7, 8, 9 e 10, e a gente tem uma patrulha de menino e uma de menina de aventureiro, que são as crianças de 11, 12 e 13. Vamos ficar só aqui. Se vocês tiverem esses 3 grupos, com uma patrulha de menino e menina, você vai precisar de 2, 4, 6 comandantes, sendo 3 homens e 3 mulheres. Sim. Tá? Você provavelmente, evangelista Orlando, vai ser o coordenador do destacamento, que é a pessoa encarregada e nomeada pelo pastor para cuidar. Tá? Então, aí nós temos 3 homens, 3 mulheres, mais o senhor. Aí você vai precisar de uma secretária ou um secretário, alguém que cuide da parte administrativa e de gestão do destacamento. Então, são 3, 6, 7, 8 pessoas. Tá? E aí você pode ter mais um corpo de voluntários para atender. Se a gente for, o pastor, normalmente a gente pede que o pastor da igreja ele participe do curso integralmente, porque é ele que toma a decisão final de ter o destacamento ou não. Tá? A gente já teve experiências aqui, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, participou o pastor regional, que é o pastor Júnior Calais, o pastor presidente da igreja, o pastor... A Assembleia se divide em vários níveis, né? E eles, acho que foram uns 3 níveis, assim, que participaram por causa da decisão, que foi uma decisão, acabou que pegou todo o Vale do Aço ali. Como é o pastor que decide, a gente pede que ele participe para que ele possa tomar uma decisão final consciente, né? Então, vamos que vocês tenham aí em torno de 10 a 12 pessoas para fazer o curso, tá? Se for de 10 a 12 pessoas, é mais fácil levar 3 pessoas para ir, que aí não precisam de 4 pessoas. Dá para ir 2 instrutores e um staff, né? Não é, Cláudio? Eu acho que para 12 pessoas, se for para 12 pessoas, é mais fácil levar 3 pessoas para Brasília do que trazer 12 para fora.
sai mais barato. Né? Então, o pensamento é mais ou menos esse. Pastor Alexandre, mais uma dúvida, e pastor Cláudio, dentro disso que os irmãos estão abordando aí, é uma pergunta. É possível, por exemplo, para diminuir os custos, para aumentar a quantidade de participantes, de alunos desse curso, por exemplo, o pastor Douglas aqui, que é do Ministério da DMDF, ele convidar, por exemplo, o Ministério, a sede nossa aqui da Convenção Regional, que é ali em Taguatinga, a DEB, por exemplo, e outras igrejas, de modo que nós tenhamos aí, se nós tivermos aqui 10, conseguimos mais 2 congregações, 2 igrejas, 2 ministérios, teríamos 30 participantes, e aí dividiria os custos. Mas isso aí, assim, ó, se nós vamos com 3 ou 4, nós só vamos o máximo que vai é 4, tá? O mínimo é 3. Sim. Então, assim, você pegar 4 e dividir, o custo de 4 pessoas dividir por 30 é menor do que tu dividir por 10, né? Então, quanto mais pessoas... Na verdade, é isso que eu sugerir agora para vocês. Porque, olha só, se vocês conseguirem agregar pelo menos mais uma igreja, vamos chutar baixo, vocês conseguem lá passar a visão, dizer, gente, a gente conheceu um ministério, ele é legal, tal, vocês podem simplesmente, somente mencionar e dar o contato deles para nós entramos em contato com a igreja, a gente faz a mesma entrevista que a gente faz com você, a gente faz com eles também, tudo mais, a gente faz a apresentação com eles. Se vocês conseguirem agregar uma igreja que seja para ratear os custos, para nós, ministério, isso é bom, porque até para vocês é bom. Porque que acontece? Vocês abrirem o Ministério Exploradores sozinhos, é complicado. Agora, você tem 2 igrejas, uma ajuda a outra, uma fortalece a outra. Então, nós até preferimos, se vocês tiverem aí uma igreja que é bastante parceira de vocês, ou tem uma igreja mãe, ou tem uma igreja filha, ou seja lá como vocês chamem aí, né? É interessante fazer isso em cooperação, e isso alivia o peso para todos, e para nós, equipe, é muito mais efetivo a gente poder fazer um curso para 15 pessoas ou para 30 pessoas, é muito melhor fazer para 30 pessoas. Agora, só, pastor Cláudio, só mais uma dúvida. Aproveitando aí, aqui na apostila fala com relação ao CNPJ em relação à implantação do programa. Mas com relação a esse curso, tem que ser o mesmo CNPJ? Não, até o curso, vocês, enquanto vocês não assinarem contrato com os exploradores, vocês estão somente conhecendo e se aprofundando no programa. Quando você termina o curso de fundamentos, você está apto e diplomado para abrir um destacamento. Só que só existe um destacamento se você tem uma igreja evangélica legalmente constituída que ela faz adesão. Quem é membro dos Exploradores do Reino do Brasil é a igreja e não as pessoas. Entendeu? Então, assim, a gente forma as pessoas para que a igreja tome uma decisão. Então, assim, independente do CNPJ que vai se filiar, as pessoas, só que ela vai precisar ter autorização, vai ter que ter uma carta do pastor a respeito daquela pessoa, porque só pode participar do Ministério dos Exploradores do Reino do Brasil cristãos, membros de igreja. A gente não aceita pessoas que não fazem parte da igreja, tá? Então, assim, a pessoa tem que ser membro da igreja, batizado, tem que ter vida na igreja, e o pastor tem que assinar um documento dizendo assim, não, esse cara é membro da minha igreja e ele pode fazer o curso dos Exploradores do Rei. Se não tiver, não participe. O que eu diria é o seguinte, talvez a gente vai ter uma igreja, pode ser a igreja do irmão, que vai ser o polo, que vai patrocinar, não vou dizer patrocinar, não é que tem que bancar tudo. A gente chama de igreja anfitriã, na verdade. Isso, igreja anfitriã, que vai fazer o quê? Que vai fazer nosso ponto de contato. Nós vamos negociar com vocês, ou a gente vai combinar, a gente vai esclarecer as questões com vocês. E a outra igreja convidada, ela vai participar de todo o processo, mas se a gente tem que tratar tudo com todo mundo, fica difícil, né? Mas a gente tem que ter um ponto de contato, que são vocês.
mas ele não está restrito a vocês. Não quer dizer que só vocês têm que participar. Não, de forma alguma. Tá bom, viu, irmão? Eu gostaria de franquear aí também para o Evangelista Leôncio, se ele tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. Não, queridos, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que agora é prosseguir aí com essa questão que é mais administrativa, digamos, né? Mais prática. Uhum. Por mim está tudo ok. Então, Evangelista Orlando, eu acho que agora a ideia, eu acho que para que a gente possa... Eu já vou fazer o seguinte, eu vou descartar a apresentação na igreja pré-curso, tá? Por uma questão de custos para vocês. Eu vou descartar essa apresentação. O que a gente pode fazer? A gente pode prolongar depois do curso, em vez da gente voltar no domingo, a gente voltar na segunda-feira e participar com vocês do culto à noite. E aí a gente já pode, depois do curso de fundamentos, fazer ali a apresentação para a igreja no culto à noite, depois do curso de fundamentos, desde que o pastor concorde, o pastor Douglas, né? Aí a gente já pode, aí a gente vai conseguir unir uma coisa com a outra. Pastor, então é uma dúvida assim. É o seguinte, esse primeiro contato, o termo utilizado seria o quê? Curso de fundamentos? Seria isso? Esse primeiro curso, né? É o curso de fundamentos dos exploradores do reino. Ah, sim. Ali existe uma desculpa. Existe uma preparação anterior que nós não vamos fazer por causa do tempo, que é o curso de líder da igreja e o curso de comitê de destacamento. Isso eu vou ter que ir tratando com o senhor, né? A gente vai conversando, a gente vai se ajustando, eu, o pastor Cláudio, a gente vai abraçar o senhor daqui online e nós vamos junto montando isso por videoconferência, para não ter que... O ideal, o que funciona, que a gente normalmente faz, a gente faz uma apresentação na igreja, reúne os interessados, monta uma estrutura básica com vocês e, a partir dali, a gente constrói toda a preparação para o curso, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer tudo isso através do senhor. Vamos ter que pegar, conversar, nós vamos ter várias conversas, nós vamos se organizar, nós vamos pedir para você ver as pessoas que estão envolvidas, quem vai te ajudar, enfim. Você vai carregar o mundo nas costas. Tá certo. Mas, no momento, viu, pastor, na minha parte, seriam essas dúvidas. Aí, eu acredito que as demais, algum questionamento, seria no decorrer mesmo desse curso de fundamento, né? Eu acho que para a gente poder até mesmo fazer um orçamento agora, Evangelista, a gente vai precisar fazer o seguinte: eu vou precisar ter uma noção de para quantas pessoas esse curso vai acontecer. Então, vamos deixar então uma tarefa de casa para ele. O senhor tem que ver dentro da sua igreja quantas pessoas participariam do curso e fora da sua igreja quantas pessoas poderiam participar, para a gente ter uma noção, entendeu? De convidados. Aí, o próximo passo, então, seria você me passar essa quantidade para que a gente possa fazer um orçamento. Enquanto isso, nós já vamos passar para a diretoria administrativa para ver a questão de... Eu preciso conversar com a diretoria administrativa e a diretoria de cursos, para a gente ver calendário disponível de curso e negociar com o senhor, né? Que existe já cursos acontecendo. Então, eu preciso ver quem são os instrutores disponíveis e para qual data eles estão disponíveis, né? E saber de você também. Você precisa me apresentar, além disso, 3 datas que seriam boas para vocês aí. 3 possibilidades de datas. Para a gente ver se consegue juntar a fome com a vontade de comer. Agora, pastor, deixa eu perguntar aqui o seguinte: com relação a essa quantidade de pessoas que vão participar do curso, seria uma quantidade mínima, certo? Porque, digamos que a igreja aqui consiga aí, dentro do que o senhor falou aí, seria em torno de 10 pessoas, no mínimo, não é isso?
Não, o ideal para que um custo fique confortável para vocês é ter no mínimo 20 pessoas participando. Sim, é 20. Tá? Perdão, 20. Seria o ideal para que a gente pode ir aí para dar curso para uma pessoa, só que o custo vai ficar. Aí é melhor tu trazer uma do que mandar 3. Agora, o ideal é ter no mínimo 20 pessoas para que porque o custo fique um pouco mais rateado. Tá? Para você ter uma noção, a média de pessoas que nós fazemos curso hoje, ele dá de 40 a 60 alunos por curso, em média. Basta o senhor entrar ali e ver as fotos dos cursos de fundamentos, você vai ver a quantidade de... Se entrar lá no Facebook e ver as fotos, você vai ver a quantidade de alunos que a gente forma por turma, né? Então, dá de 60, 40, 80 alunos por curso, né? E isso faz com que o valor fique um valor interessante. Hoje, em média, está ficando R$200 por pessoa. Isso com alimentação, com camiseta, com todo o material, com tudo que as pessoas recebem no curso, né? Entendi. Então, vamos supor, se aqui, por exemplo, fosse 20 pessoas, ficaria em torno hoje. Se eu passasse hoje aqui, ó, nós temos 20 alunos. Aí em torno... Não sei, porque a gente tem que fazer conta. Precisa ver o preço da passagem, precisa ver o custo de alimentação. Entendi. A gente vai passar um questionário para vocês, tá? Com um monte de perguntas. Tipo assim, a alimentação, é o aluno que vai pagar ou são vocês que vão fornecer? O local vai ser um local cedido pela igreja ou vai ser um local alugado? Então, a gente vai passar um monte de coisa para você responder, porque tudo isso influencia no custo. Entendeu? Então, vamos supor, por exemplo, para fazer o curso, a gente precisa de um local que as pessoas possam dormir e que tenham um espaço aberto, uma quadra ou uma quadra para a gente fazer as atividades. Tem que ser um local grandinho. Então, tem que ter salas que as pessoas tem que separar homens de mulheres, tem que o pessoal fica alojado por patrulha. Então, tem uma série de coisas. Esse local, a igreja tem um local? Pode fazer na igreja, a gente não tem problema com o local. Pode ser uma escola, pode ser a igreja, pode ser, mas tem que ter o local. Se você for alugar, por exemplo, aqui em Minas, o pessoal alugou um sítio. Eles alugaram um sítio para fazer. Aí lá esse sítio teve um custo. Esse custo entrou na planilha e foi rateado entre os alunos. Entendeu? Agora aqui, por exemplo, a gente já fez curso numa escola aqui em São Francisco do Sul. Não teve custo. Então, foi um custo a menos que teve para ratear pelos alunos. Então, tudo vai depender aí eu não posso te falar. Eu estou falando que, em média, por aqui, os que a gente tem feito, dá 200, alguns dá 250, outros dá 215, já tem curso que deu R$150. É porque a gente não tem nenhum valor que vem para a gente, é somente o custo do curso dividido pelos participantes. Sim. Um dos custos que para nós aqui no Sul é um pouco mais leve, seria de transporte, né? Porque o Exploradores do Rei é agora que ele está avançando mais para o Nordeste, Norte, enfim, né? Então, a gente ainda precisa deslocar a nossa equipe para uma distância maior. A gente já está trabalhando para treinar novos instrutores, né, para levar esses cursos para mais perto, para o norte, né? Aí os custos vão baixar bastante, né? Quando vocês estiverem com o destacamento de vocês funcionando aí, que já tiver tudo funcionando, tiverem comandantes, aí a gente vai ter uma equipe de vocês, umas 2, 3 pessoas que vão ter curso de instrutores. Quando uma igreja próxima quiser um curso, nós não vamos deslocar todo mundo para ir. Provavelmente vai só uma pessoa, só para ajudar a coordenar, e quem vai aplicar o curso vai ser o pessoal daí. Isso faz o custo cair lá embaixo, né? Às vezes não vai nem ninguém da gente aqui, vocês mesmos vão tocar o curso todo aí, e a gente só vai mandar um vídeo dando tchau para a galera. Entendeu? Só que aí o custo disso, você se deslocar 100 quilômetros é diferente da gente deslocar 1000. Mas eu acho que ficou assim, né, evangelista? Você vê para mim a quantidade de pessoas, tá?
e a gente vai e 3 datas possíveis, tá? Sim. Aí, com essas informações em mãos, a gente já vai enviar um questionáriozinho para você, para você ir colocando para a gente ali e para você entender também o que vai entrar nesse cálculo de custos ali. Se seu irmão tiver alguma outra igreja que tenha interesse, né, em estar também, pelo menos conhecendo o Ministério dos Exploradores, pode passar o contato nosso para eles ou deles para nós, e acho que só agrega aí para a gente poder fazer um curso de fundamentos um pouco mais encorpado, um pouco mais e aí alivia também o investimento dos irmãos, né? E outra coisa, então, quer dizer que eu, por exemplo, eu tenho uma igreja aqui que eu, inclusive, já frequentei essa igreja. Ela é da Madureira, a Assembleia de Deus Madureira. Digamos que eu fizesse esse primeiro contato com o pastor e ele se interessasse. Ele faria contato com os irmãos para também fazer uma live semelhante a essa, para tirar as dúvidas, não é isso? Exatamente. Não precisa ser Assembleia de Deus, não necessariamente. Claro que tem que ser uma igreja evangélica que tenha a mesma base de fé do que nós. Por quê? O que acontece? Não vamos abrir um destacamento numa igreja, por exemplo, universal, né? Porque ela não bate, doutrinariamente, ela não bate com os princípios e valores dos exploradores do rei. A gente teve uma experiência lá em Minas que o pastor era muito amigo de um chefe de escoteiro que era da Congregação Cristã do Brasil. E ele assinou pro cara como se fosse membro da igreja dele para fazer o curso. Quando esse chefe de escoteiro, ele participou de todo o curso, ele ficou maravilhado, foi algo assim sensacional. Mas quando chegou no momento que a gente falou que só pode fazer a promessa aquele que for cristão, tiver compromisso com a igreja, isso e aquilo, ele me procurou e falou assim, olha, eu tenho compromisso com a igreja, só que a minha igreja é a Congregação Cristã do Brasil. Eu falei para ele, infelizmente, você não vai poder fazer parte do ministério, porque nós não temos afinidade teológica com essa igreja e nós não permitimos um destacamento dos exploradores do rei dentro da Congregação Cristã do Brasil. Porque a gente não considera ela uma igreja evangélica, a gente considera a congregação como uma seita, então não rola. Só tem um jeito de você ser comandante. Aceita Jesus e vem para a Assembleia. Eu falei para ele. Ele preferiu ficar na igreja. Então, existe isso. Então, o irmão pode propor para as igrejas, tá? Para a Assembleia de Deus, Batista, Quadrangular, comunidades evangélicas, mas só quando a gente conversar com as igrejas também, a gente não pediu para vocês porque vocês são a Assembleia de Deus, mas normalmente a gente pede até o estatuto da igreja e a declaração de fé para a gente ver. Mas como vocês, a Assembleia, os exploradores do rei nasceu na Assembleia, nós vamos pedir estatuto da Assembleia, mas nunca, né? A gente já teve igreja que a gente estudou o estatuto primeiro, a declaração de fé, a gente vê o que a igreja tem como declaração de fé para depois estudar, aí foi para o conselho votou se aceita ou não aceita, então não é assim, qualquer igreja pode ter explorador. Não é qualquer igreja. Não é que nós somos exclusivistas, mas a gente zela pela doutrina, né? Então, às vezes, tem até igrejas bem tradicionais, e a gente tem um ponto ali que vocês viram com o batismo do Espírito Santo, que às vezes enrosca um pouquinho na doutrina mais tradicional, mas eles engolem, né? Mas vocês não têm essa dificuldade, né? Então, assim, a gente é o zelo, né? É o zelo em tentar manter uma certa doutrina, né? Uma certa preocupação no ensino daquilo que está sendo passado, né? Então, gente, ficamos assim. Mais alguma consideração, alguma dúvida? Não, da minha parte não, viu, irmão? Tá. Então, Orlando, eu fico só aguardando o seu retorno, né, sobre essas datas e essa quantidade de pessoas, tá?
E aí é no seu tempo. Quando você tiver, você me passa, a partir daí a gente já começa a dar os nossos passos aqui e preparar esse questionário para você. Tá bom. Amém. Tá? Gente, foi muito bom conhecer vocês, foi bênção do Senhor na nossa vida. Nós esperamos realmente que o Senhor esteja nos levando aí para a minha cidade natal, né, para o Distrito Federal, capital do país. Vocês estão em que lugar aí? Eu estou aqui em Taguatinga, né? Eu resido em Taguatinga. Aqui no entorno, o irmão conhece. O irmão, pastor Cláudio, não conhece, né? Mas o irmão, como nasceu aqui, sabe. E o evangelista Leone também reside aqui no Guará, é próximo aqui, né? Eu nasci no Hospital da Asa Sul. Santa Lúcia? Agora, qual era o hospital, tu não me pergunta, porque eles eram muito pequenos. Não lembro. A minha família, eu ainda tenho família aí, né? O pessoal está no Gama. Acho que é perto da Guatinga aí. Ou não? O Gama já fica mais em outra localização, não fica tão próximo, não. Fica mais perto. O Gama fica perto de Valparaíso, isso, de Santa Maria. Mas é satélite também, né? É, satélite, é o entorno aqui de Brasília. Uhum. O pastor Cláudio nem sabe o que é cidade satélite. Eu passei a noite, em Planaltina. Hoje é difícil para achar hotel, hein? Misericórdia, só a graça de Deus, hein? Planaltina já fica na direção norte, né? Acho que é na saída norte. Isso. Planaltina. Fica perto de É que eu estava Sobradinho. Eu estava descendo de Bahia, Tocantins, né? Estava descendo indo para o sul. Então, quando estava chegando em Brasília, eu acho que uma das primeiras cidades lá, eu acho que, se não me engano, é Planaltina, né? Planaltina, aí Sobradinho, aí depois Brasília. Maravilha, querido. Então, assim, foi uma honra, foi um privilégio, né? Agradecemos a Deus por isso. E, como nós oramos para começar, vamos orar para encerrar? Será que o evangelista Leone pode estar orando por nós? Amém. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade, por esta reunião em que tratamos de assuntos do teu coração para a vida das crianças, dos adolescentes. Ó Deus, estende tua mão, Senhor, que o teu Santo Espírito possa nos guiar, nos conduzir, para que a tua vontade, Senhor, seja implementada em nosso meio. Nós cremos, Senhor, que a tua vontade, que este projeto venha para o nosso meio. Nos ajuda, ser conosco, nos concede vitória e que seja tudo para a honra e para a glória do teu nome. Assim oramos, Pai, e já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Queridos, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe vocês. Nós estamos aí disponíveis para vocês no WhatsApp. Vocês já têm o meu contato. Eu também vou disponibilizar o contato do pastor Cláudio para vocês. Tá? E aí, vocês vão mandando. Se eu demorar um pouquinho para responder, eu respondo logo que possível. Não se preocupe, não. Que essa semana tem sido bem puxada no trabalho. Mas nós estamos aqui pronto para respondê-los, tá bom? Ô, meu irmão, antes de encerrar, é só uma curiosidade. O irmão já foi militar? Eu fui. 3º sargento do Exército. Oi? Do Exército, né? Isso. Mas o irmão ficou na ativa, se aposentou pelo Exército ou só ficou cumprir aquele tempo, um temporário? Não, eu fiquei 8 anos, fiquei 8 anos no Exército, né? Eu me formei no 27 BI paraquedista, depois eu fui pro 1º Batalhão de Polícia do Exército, onde eu fiquei até sair, né? E aí eu servi... tudo no Rio, né? Exato. Lá no Rio, eu servi no Rio, né? 27 BI, fiquei 1 ano no 1º BFE, na Vila Militar, aí depois... Aí fiquei em 92, na época 92 eu fui transferido para a Polícia do Exército e fiquei lá. Servi como na segurança pessoal do general Zenildo Zoroastro de Lucena, ministro do Exército. Está travando. Oi? E o pastor Cláudio já foi militar? É militar? Só alistado no Exército de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pertence ao embaixador do rei. Ao Exército do Senhor.
Cristo Rei. Mas o irmão é militar, não? Eu tô na inatividade, fui para a reserva, fiquei com 34 anos no Exército. Para a 34 reserva. Eu, pastor Douglas, fomos para a reserva, e o evangelista Leone foi militar também, foi temporário, não é, evangelista? Não. Isso. Fui temporário Foi também. oficial temporário. E o irmão reformou como? Eu fui para a reserva como capitão. Capitão? Eu entrei, fiz a escola de sargento, também o pastor Douglas, da mesma forma. Vários militares, vários... No meu tempo a gente chamava de Juruna, agora eu não sei como é que é. A gente conhece o Juruna, mais o que o sargento que né, que o pessoal chama. Pelo menos, é porque depende também da região do país, né? Às vezes, dentro dos militarismo, às vezes também tem essa questão da região, né? Às vezes um termo utilizado no Sul já muda um pouco no Nordeste, no Sudeste. Sim. Mas o Juruna, eu sei que eu conheci assim, o Juruna é muito chamado o que no nosso caso, chegamos ao QAO, né? Quadro auxiliar de oficial. O QAO. Termina a carreira como QAO, no caso, capitão. Eu fui para a reserva como capitão, o pastor Douglas também foi para a reserva como capitão. Tem outros irmãos aqui, obreiros, que também estão na reserva. Esse ano não, fazem acho que 3 anos. Meu filho também serviu aqui no Forte, onde o presidente está acostumando passar uns períodos dele aqui no Forte, aqui em São Francisco do Sul. Meu filho serviu ali 8 anos também, o mais velho. E eu, por uma coincidência do destino, né, eu encontrei era rapaz, agora a gente era mais rapaz. Ele serviu comigo lá no Rio de Janeiro, na PE, e estava reformando como capitão aqui, comandando o Forte, que era o Molina, né? Agora ele reformou como capitão também, Molina. Mas foi uma coincidência muito grande, porque ele estava fazendo na época fazendo a seleção, e eu fui levar meu filho, dei carona para o meu filho para ir para a seleção. E aí eu cheguei lá e o guri entrou na fila apavorado, com aquele medo de ir para o quartel. Quando eu fiquei olhando assim pro Molina, o Molina ficou me olhando, só que ele estava fardado, né? Estava com o primeiro tenente. Eu olhando assim, falei, rapaz, eu conheço aquele gordo ali. Aí o meu filho Rafael falou assim, tu não fala nada, pai, tu não fala nada. Aí ele foi andando e ele me olhando para ele. Aí eu lembrei, né? Eu olhei para ele e falei, ô seu gordo, seu sapo, o que tu tá fazendo aqui? Aí o Rafael segurou minha mão, não faz isso, vou preso. Aí a gente já se reconheceu, já. Mas foi muito engraçada a cena, porque ele ficou apavorado. Eu falei, bota o segurinho para servir, não deixa de sair, cara. Mas foi bem engraçado. Mas que bom, então estamos nos encontrando. Eu acho que agora a gente vai ter um destacamento que vai fazer a Ordem Unida no padrão, viu? O militar. Pastor, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente vai ter um destacamento exemplar na Ordem Unida e a gente vai poder fazer aquele treinamento de Ordem Unida para todos os destacamentos com base em Brasília, hein? A gente tem... Viu, pastor? O evangelista de Almeida, que não conseguiu conectar, ele é subtenente. O evangelista é subtenente do Exército, está na ativa, né? Olha só. Aqui, se der um toque de corneta, aí a igreja toda entra em forma aqui, tudo militar. Quem não é militar é de família de militar. Olha que benção. Então, nós vamos ter o primeiro destacamento vai ser o padrão de Ordem Unida do Brasil, vai ser aí, Brasília. Mas, assim, vai ser legal, vai ser legal. A gente teve algumas coisas, assim, bem interessantes, porque vale a pena comentar. A Ordem Unida, para nós, essa questão toda da indumentária militar, o padrão que a gente procura fazer, a gente usa isso porque isso é muito divertido para as crianças. Só que para a gente que foi militar, às vezes isso não é tão divertido. A gente quer ver um padrão e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso. De lembrar que as crianças são crianças, não vamos botar para ralar, não, cara. Vamos ficar de boa.
Então, assim, eu já tive gente que era cabo e queria ser, não foi sargento no exército, queria ser sargento nos exploradores, entendeu? Então, o pessoal tem que ir devagar, utilizando a ferramenta como um meio, não como um fim. A gente precisa. Tanto que a regrinha de pagar junto eu tive que colocar porque tinha comandante mandando pagar 50 e ficando de braço cruzado. Né? Assim. Eu falei: não, se quer pagar, vamos pagar junto. Eu pago uma. E deu. Mas é bem legal, gente. Ó, realmente foi uma benção conhecer vocês. Algum paraquedista aí, não? Não. Não, Só pé preto? Nós temos lá na igreja, mas aqui mesmo, que estão aqui participando da live, não, mas temos lá paraquedistas. Ah, tem que ter alguém aí de turno marrom, né? Boina Guerra granada. na selva. Meu Deus. É? Guerra na selva, montanha, tem de tudo lá na igreja. Então tá bom. Eita, que vai ser uma benção esse curso aí, cara. Imagina, vai ser o primeiro curso. A única coisa que eles não sabem fazer é ferradura, o resto vai ser tudo. Falou, gente. Tá bom, Obrigado. meu. Ó, então para vocês, boa noite. Pode ser eu. Até a continência é diferente, tu viu? Não vai rolar mais assim aqui. Continência inglesa, tem um monte aqui fazendo. Falou, gente. Tchau, tchau. Vou encerrar. Abraço.